Estamos de volta agora para falar sobre a Federação União Progressista, que foi oficializada nessa semana que passou lá no Congresso Nacional. Dois grandes partidos de centro-direita, o Progressistas e o União Brasil, agora formam uma federação partidária. Você vai entender o que isso significa, principalmente para as próximas eleições, as eleições do ano que vem. Eu estou recebendo aqui a deputada federal Ana Paula Leão, que é do Progressistas e é, inclusive, membro da diretoria, da comissão do partido aqui na cidade e também no diretório estadual. Deputada, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo, é uma alegria enorme estar participando nessa manhã de domingo, aqui com você no Política Cruzada e poder conversar sobre política, né? Faz tempo que a gente não faz isso. Faz tempo, é verdade. Você anda viajando muito, eu ando vendo, ando para cima e para baixo, até no exterior você está indo, daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas eu quero começar falando dessa federação, porque claro que movimentou a política nacional nessa semana que passou. São dois grandes partidos, o partido da senhora, que é o Progressistas, tem 50 deputados ou mais na Câmara dos Deputados, e aí o União Brasil, que também é um partido expressivo, mas é uma decisão que te agradou, deputada? Olha, para mim não vai mudar em nada, né? Aqui em Minas a gente vai ter 6 deputados, que éramos 3, vamos estar com 6. Certo. E deputados todos na mesma média de competitividade. Porque a federação ela vai valer mais para a eleição e não para fim de partido, porque o Progressista continua sendo Progressistas e a União Brasil continua sendo União Brasil, né? Então, para mim, ela não vai mudar muito, não. Mas foi muito bom a criação da federação. Foi costurado pelo Ciro, pelo nosso presidente, senador Ciro Nogueira, e ele foi caminhando junto com o presidente da União Brasil para que desse o ACM, para que desse continuidade nisso. Então, ele vai valer muito para as eleições, que aonde o partido for, a gente tem que ir. Então, nas eleições, mesmo nas eleições, Danilo, o fundo partidário do Progressistas é do Progressistas, o do União Brasil é do União Brasil. Então, assim, ele é mais para votação, para falar, olha, vamos apoiar o A, o B, o C, bancada, é nesse sentido. Exato. Representação dentro da Câmara. Exato, dentro da Câmara. Agora, sim, deputada, de certo modo, impacta, por exemplo, na quantidade de candidatos da chapa, né? Porque vai ser uma quantidade só, o máximo de candidatos que a chapa pode ter. Bom, diante disso, muda alguma coisa na conjectura aqui dos eventuais candidatos, por exemplo, que o Progressistas vai ter em Minas Gerais? Não, isso tudo vai ser acordado com o deputado federal Marcelo Freire, né, delegado Marcelo, e a gente vai estar conversando com ele, o Pinheirinho, que é o presidente, eu que sou tesoureira, e o Dimas, que é nosso secretário. Vamos sentar para poder organizar isso junto com a União Brasil. Agora, sim, de certo modo, vai privilegiar, a federação ela acaba privilegiando aqueles deputados mais expressivos de votação, que têm uma maior quantidade de votos, ou principalmente aqueles que já têm mandato, né? Nesse caso, como é que está a sua situação e a do ex-prefeito Odelmo Leão, que deve disputar alguma coisa nas próximas eleições? Extremamente tranquila dentro do partido. Conversamos com o Ciro, está tudo normal, não vai mudar em absolutamente nada. E o Odelmo vai ter a escolha dele, né, do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser. Se ele quiser ser senador, vai ser senador. Se quiser ser prefeito, vice-governador, vai ser vice-governador. Se quiser ser deputado estadual, será deputado estadual. E se quiser federal, também a minha vaga eu posso passar para ele sem o menor problema. Mas isso está na mesa. É possível que vocês, por exemplo, façam uma dobradinha, você estadual, ele federal, ou o contrário? Sim, tudo é possível. Até passar as eleições, até chegar lá na frente, tudo é possível. Mas assim, eu tenho trabalhado muito, entendeu? Para fazer o meu segundo mandato como deputada. Certo. E rodado muito a região, trabalhado muito aqui dentro também. Entendeu? E com o legado do Odelmo, que o Odelmo realmente tem um legado de vida, né? Ele já está me ajudando bastante. Tá certo. Deputada, recentemente a senhora também esteve em Buenos Aires, né, na Argentina, foi participar da segunda cúpula. Como é que é a cúpula? Agroglobal. Da América do Sul. O que significa isso? Olha, esse é uma reunião que a gente faz entre os países do Mercosul para discutir o agro. E a gente está levando para fora, para os países, para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, para a Colômbia,
a nossa fórmula, que é a FPA. Entendeu? Que a gente tem o IPA, que é o Instituto Pensar Agro, e a FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio. Eu sou vice-presidente da região Sudeste. Sim. Então, a gente sempre vai estar levando e trocando informações para implantar nos outros países também uma frente de agricultura. Uma frente que defenda o nosso agro. E para que isso? Para a gente defender os nossos produtos, não só do Brasil, como do Mercosul, frente ao acordo Mercosul-União Europeia. O balanço foi positivo desse encontro? Extremamente positivo, graças a Deus. Nós fizemos uma carta aberta, e essa carta já foi publicada, que é para que respeitem o nosso agro, com a questão de meio ambiente, a questão ambiental, porque se criou uma narrativa muito grande que a gente não cuida das nossas terras, e é mentira. Nós temos 80% da nossa área de mata preservada. Então, a gente está tentando levar isso para fora do país, para contar para as pessoas, para mostrar a realidade. A gente está tentando, não, a gente vai conseguir mostrar a realidade do que nós vivemos hoje no Brasil com relação ao agro, que é o que mais emprega, mais gera PIB e a riqueza do Brasil. Como é que está a questão agora atual do produtor de leite? A senhora é presidente da Frente Parlamentar, né, de apoio ao produtor de leite, e foi uma discussão intensa aí nos últimos anos, principalmente em relação à questão do mercado, da importação e etc. Resolveu? Não, não resolveu. A gente só vai resolver isso a hora que nós tivermos decidido e definido a questão da importação da Argentina para cá, que é do Mercosul. Exatamente por isso eu estou participando, estou indo nessas reuniões para ver se a gente consegue alterar e mudar. Porque se dependermos do governo federal, do governo Lula, do governo do PT, a gente não vai conseguir absolutamente nada. Sendo que 90% dos produtores de leite, lembra sempre disso, são pequenos produtores rurais e médios produtores rurais. Então, é um eleitorado muito grande e é um produtor que precisa muito da ajuda do governo federal. Não é da ajuda de dar recurso, de dar dinheiro, não é isso, Danilo. O que a gente quer é que a gente tenha direito a crédito mais fácil, inovação, que a gente tenha condições que os nossos produtores possam ter direito à tecnologia, que é o que hoje está fazendo avançar. Né? O leite tem futuro, o leite dá dinheiro. Basta você ter um gerenciamento, uma coisa organizada, uma fazenda organizada e tratar essa propriedade rural como um negócio. É uma empresa, não é uma fazenda de estar fazendo sempre. É uma empresa que tem que ser tratada como empresa. Agora, o que é a discussão? Porque eu me lembro que, na época, o Ministério da Agricultura chegou a fazer alguns movimentos e tudo mais, mas a gente ainda continua importando leite da Argentina? O Ministério da Agricultura, praticamente, ele não fez absolutamente nada. Os produtores de leite, nós somos jogados de um canto para o outro, pelo MAPA e pelo MDA. Tá. Entendeu? Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, ele nos atende melhor do que o Fávaro. Isso é público e notório. Entendi. E assim, a gente foi atrás do MDIC, conseguimos montar o projeto de antidumping pela CNA, que é a entidade que nos representa. A CNA está à frente do negócio. A gente já conseguiu, a gente está com um projeto de políticas agrícolas para ser votado no Senado. Estamos só ajustando alguns espaços, que aí sim o produtor terá valor, será valorizado. E outra coisa, a CNA está tentando trabalhar junto à Câmara de Leite, a Câmara Interministerial de Leite, para que a gente comece a tratar o leite como commodity. Aí sim nós seremos mais respeitados. E enquanto isso, a gente vai fazendo um trabalho de base para que o nosso pequeno produtor ele tenha acesso à infraestrutura, que ele tenha acesso à internet, à informática de uma forma geral. Porque hoje tudo no agro também está baseado na internet, nas redes sociais, né? E a gente precisa fazer com que o produtor tenha esse acesso rapidamente. Agora, recentemente também, a senhora foi anunciada como membro do ParlaSul, acho que a posse é na semana que vem, né? Sim. Essa semana, agora dia 5 de maio. O que é o ParlaSul? Olha, minha posse vai ser dia 5 de maio, lá em Montevidéu. Eu estou indo agora, domingo, na madrugada de sábado para domingo, para o Uruguai.
O Parlasul é o parlamento, é o Congresso, a Câmara dos Deputados dos países membros do Mercosul. Entendeu? Então, ou seja, eu fui aqui da nossa região, só eu e a Gleice, fomos a deputada Gleice Elias. Gleice Elias de Patrocínio. Isso, a gente foi indicada pelos nossos partidos para participar do Parlasul, que é de extrema importância, porque a gente vai estar discutindo a parte do Mercosul, dos acordos internacionais, né, da parte de comércio, de economia. Então, a gente vai estar revendo todos esses dados. Essas informações são levantadas nas conferências, nas discussões que são feitas lá com outros países, inclusive. Com outros países, exatamente. E aí todos são levados os problemas nossos, por exemplo. Isso. Ah, entendi. Exatamente. Aí a gente discute para ou unificar a legislação, ou um pegar do outro uma fórmula para melhorar. A gente vai fazendo todo um trabalho de melhorar a nossa legislação e unificar a legislação dos países que compõem o Mercosul, com relação à economia, ao agro, à saúde, várias coisas. Deputada, aqui do Brasil, são quantos os representantes, aproximadamente? Porque tem vocês duas aqui da região e tem mais outros deputados, imagino. Tem outros deputados. Tem o Arlindo Chinaglia, que é o presidente do PT, e o Pedro Lupion, que é o presidente da frente. Eu não sei exatamente o número. É pluripartidário, né? exatamente. Tá certo. Como é que a senhora está vendo a atuação do governo federal, principalmente na economia do Brasil? Pessimamente. Extremamente ruim. Um governo que só gasta, que não sabe poupar e que vai levar a gente para o buraco a qualquer momento. E do governador Romeu Zema? Olha, eu gosto muito do governador Romeu Zema, tenho uma simpatia muito grande por ele, mas, ao meu ver, Minas está meio parado. Eu estou viajando muito. Por exemplo, eu vim agora do sul de Minas, e o sul de Minas levantou uma bandeira lá com a questão das estradas. Por quê? Não tem mais estrada no sul de Minas. As estradas viraram um buraco puro. E praticamente a malha é toda estadual, né? Toda estadual. A gente tem alguns pontos que é DENIT, que é trecho federal. E DR. Mas, por exemplo, uma rodovia 267, que é a rodovia Vital Brasil, que liga Campinas não, Três Corações, até o sul de Minas e vai depois para o estado de São Paulo. Acho que é para Lorena, se não me falha a memória. Um pedaço é DENIT, um pedaço é DR. Olha que coisa mais complicada. Nós temos a maior malha viária do país, entendeu? Mas muito complexo e muito complicado. Nós temos cidades que não chegam ainda a asfalto. Nós temos aqui a BR, vou pegar aqui minha colinha, a BR-464, que vai ligar o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, ao sudoeste e sul de Minas, que ainda está sem pavimentação. Nós precisamos estar trabalhando isso, e é exatamente isso que nós estamos fazendo, olhando as estradas, estou aproveitando, olhando as estradas do Triângulo, entrei na frente que eles estão fazendo, o movimento que eles estão fazendo para ajudá-los, e estou levando também as nossas estradas para isso. Eu peguei minha colinha porque eu não guardo número, tá? Tá bom. Eu sou péssima de número. Aqui em Uberlândia, por exemplo, MGC 455 Campo Florido, a gente está olhando, entendeu? A 050, os trechos urbanos, fui com o atual prefeito para ver no DENIT como é que a gente vai ficar. A 365 também. Então, um trabalho muito grande com relação às estradas, sabe, Danilo? Porque está muito prejudicado. E o sul de Minas, quanto ao Triângulo, tem um potencial de turismo muito grande, entendeu? E aqui eu sou da Comissão de Turismo. Então, eu tenho que trabalhar muito e movimentar e fomentar o turismo de qualquer maneira nessas nossas duas regiões, porque o potencial é enorme. E uma das coisas que a gente precisa, tanto para o turismo quanto para a safra, para colher uma boa safra, é escoamento das estradas. Então, a gente tem feito muito isso. Mas lá no sul de Minas o problema é a condição das rodovias? A falta de manutenção, falta de sinalização e muitas estradas sem pavimentação já. Tem trecho lá que é concedido já ou não? Não. Não, né? Não, tem. Varginha para frente é concedido. Porque talvez fosse um caminho, né? Pois é. Eu também acho que é um caminho.
Deputada, a senhora comentou também da BR-365 e a BR-365 é um ponto de muita preocupação porque liga aqui, né, Uberlândia ao Alto Paranaíba, Patrocínio e tal. Até Patrocínio está concedido, mas de Patrocínio a Patos de Minas ainda continua um horror. É impressionante. Na hora que você chega assim, passa o trevo de Patrocínio, é uma coisa absurda, né? Mais um trecho de 70 quilômetros que precisa das nossas autoridades se comprometerem também em fazer com que esse trecho entre na concessão. Exatamente. E o que a gente precisa, Danilo? A gente precisa ter no governo a pessoa que vai se predispor a acompanhar. Porque outro dia, por exemplo, a BR que liga Carrancas a Minduria, uma cidadezinha pequena. A gente foi lá, fui no DR, fui olhar tudo. A gente já conseguiu botar para frente. Às vezes falta um documento ou outro. E é o que a gente está fazendo aqui. Estou fazendo um levantamento de todo o triângulo. Tem essa estrada que vai... Essa estrada vai ser um sucesso, a 464, que liga... Pensa bem, que liga o Triângulo Mineiro ao sul de Minas, sudoeste, sul de Minas. E também estamos olhando na NTT a questão das ferrovias, que também é uma bandeira minha para escoamento da safra, né? E até mesmo para trem de passageiros, poder andar mais rápido. A gente tem que fazer alguma coisa por nossas estradas. E o transporte ferroviário também é uma opção. Deputada, eu perguntei aqui para alguns deputados federais que estiveram comigo nos últimos meses, porque esse ano, agora, começam os projetos para construir, para fazer a parte da BR-365 entre Uberlândia e Patrocínio. No terceiro ano de concessão, tem o que eles chamam de obras de arte. São os trevos, parece que são 80 quilômetros de terceira faixa. A questão é essa. Eu conversei com o diretor da EPR recentemente e ele falou, olha, nós temos que fazer os 80 quilômetros de terceira faixa. Agora, se tiver aporte federal ou estadual, a gente consegue transformar essa terceira faixa em duplicação. Então, assim, porque a duplicação que tem na concessão mesmo são só 36 quilômetros, é muito pouco. E o resto é terceira faixa. Então, aí a gente conseguiria, por exemplo, aumentar a duplicação. Emenda parlamentar pode ser um caso desse. A senhora não tem disposição em deixar um pouquinho de emenda para poder duplicar? A emenda de bancada, ela fica assim. Sabe por quê, Danilo? Hoje, até ontem, em Pouso Alegre, as pessoas conversando e criticando muito a questão de emenda, mas eu vou te explicar direitinho como é que ela funciona. A emenda de bancada, eu sou totalmente favorável que a gente distribua pensando no Estado, não pensando no meu umbigo ou no umbigo do outro. Sim. É nas melhorias do Estado, porque é todos ajudando, que é a obrigação que todos nós temos. Então, se a gente pega a emenda de bancada e põe em infraestrutura, que ela vá toda para a infraestrutura no Estado. Um pouco para cada região, não é muito, mas é um pouco para cada região, já dá um aporte, né, dar condições de manter as obras. Agora, a emenda individual, tem muitos municípios hoje, que é a emenda individual impositiva, tem muitos municípios hoje que não sobrevivem sem as nossas emendas. Sim. Entendeu? Por exemplo, para Uberlândia, para você ter uma ideia, eu já mandei mais de 50 milhões. Entendeu? Eu mandei no governo Adelmo Leão, mandei dinheiro para a saúde, mas foi mais de 30 milhões. Mandei dinheiro para o agro, mandei dinheiro para o esporte, mandei dinheiro para infraestrutura, entendeu? Então, eu mandei muito recurso para a Uberlândia nas minhas emendas passadas. Esse ano a gente ainda não fechou as emendas, né? Mas a senhora vai mandar? Vou, claro, vou mandar para investimento, entendeu? Eu mandei, por exemplo, para investimento no governo Adelmo, recursos para a construção da UBSF Tapuirama. Sim. Lá é recurso meu, entendeu? Então, mandei para pavimentação... A senhora, no caso, o deputado já faz a destinação direta, específica. Você lembra aquele rolo que teve do Dino segurar a emenda, todo mundo bravo? Eu amei. Vou dizer para você por que eu amei. Porque realmente necessita transparência. Nós temos deputados que destinam dinheiro para São Paulo, entendeu? Deputados de Uberlândia que destinam dinheiro para São Paulo. Aí agora não. O dinheiro tem que ser destinado para o Estado de Minas, né? Não para fazer politicagem, mas para trabalhar sério, que é o que eu faço, Danilo. Eu não fico fazendo politicagem, eu não fico entrando de papagaio de pirata em foto, em vídeo, em absolutamente nada. O meu negócio é trabalho.
Não sou oportunista, sou uma pessoa muito séria, entendeu? E trabalho muito seriamente em benefício da população cuja qual eu fui eleita para poder representar em Brasília. Uhum. Então, a senhora ainda está fechando as emendas desse ano e vai ter emenda aqui para investimento em Uberlândia. Com certeza. A senhora já pensou mais ou menos o que seria a prioridade? Olha, eu vou destinar para cá um centro de esporte, entendeu? Que vai vir para cá, vou destinar dinheiro para UBSs, para a gente poder estar fazendo BSFs e mais outras coisas aí. Que a senhora vou indicar para quadrilha, que é o Festival de Quadrilha, que é da Ação Moradia, que isso é praxe, que eu faço questão de ajudar, a ACD, a Clínica Jesus de Nazaré, que é do Maurinho, e várias outras que a gente trabalha. As entidades. Que a gente trabalha com elas, que elas ajudam as pessoas, entendeu? Então, isso eu sempre fiz em todos os meus anos de emenda, eu sempre destinei. Deputada, eu pedi a avaliação da senhora sobre o governo do presidente Lula, o governo do governador Romeu Zema. Eu queria saber o governo do prefeito Paulo Sérgio. Como a senhora tem avaliado até agora? O governo Paulo Sérgio está concluindo as obras que o prefeito Adelmo deixou, entendeu? Entregando óculos, entregando ambulância, que o prefeito Adelmo deixou tudo pronto. Então, por enquanto, está bom. Agora vamos aguardar para frente. Eu espero que seja um governo excelente, né? Porque nós emprestamos o nosso nome, o Adelmo emprestou, cedeu o nome dele para o Paulo. Eu tenho que ele faça a melhor administração do mundo, até bem melhor do que a nossa, né? Porque quando você empresta seu nome para alguém, você espera que essa pessoa cresça e desenvolva. Agora, deputada, no bastidor, eu perguntei, ele esteve aqui semana passada, eu perguntei para ele, porque nos bastidores comenta-se que a relação entre a senhora e ele não está muito boa. Ele desmentiu, disse que não tem nada disso, mas eu queria ouvir a sua opinião também. Danilo, eu não tenho muito conversado com o Paulo. E converso com ele às vezes, quando tem algum pedido, alguma coisa. Ele não me procura, entendeu? Então, para mim, não tem diferença nenhuma, está tudo normal. Com o Adelmo, acho que ele não conversa com o Adelmo desde que passou as eleições. Mesmo? Mesmo. Mas ele falou aqui que tem sempre consultado o Adelmo. Não consulta, não. Não? Não. Mas, assim, não tem briga, não tem dificuldade, não tem nada. Eu e o Adelmo definimos, porque como a gente conseguiu levar ele para frente, elegê-lo como prefeito de Uberlândia, ele tem que fazer o governo dele, que montar a cara dele, que, né? Então, ele está fazendo do jeito que ele quer, mas está tranquilo, não tem briga, não tem absolutamente nada. Continua ajudando Uberlândia, o Adelmo está à disposição, não tem problema nenhum. Uhum. E quanto às eleições do ano que vem? Ele disse aqui que pretende afiançar o apoio dele para a senhora também, porque tem uma rede de deputados, né? Pois é, o trato era esse. Eu não vi o Caporeso na campanha dele em momento algum. O Wellington Prado também, que me perdoe, em momento algum eu vi o Wellington Prado na campanha. O Arnaldo eu vi umas 2 ou 3 vezes, no máximo. Mas ele tem compromisso com todos, segundo ele. Então, vamos ver como é que vai ser esse apoio, né? Como é que ele vai fazer. E assim, eu hipotequei a ele todo o apoio. O Adelmo também hipotecou a ele todo o apoio, né? Tanto que ele usou o nome e a imagem do Adelmo o tempo todo. Eu espero que ele cumpra o que ele disse. É muita canoa para poder pisar, né? Muito... Pois é, isso aí é difícil, sabe, Danilo? Isso aí é muito difícil. E hoje em dia, na época que a gente fazia política, quando o Adelmo era deputado, quando tinha o seu Vigílio, Paulo Ferola, Uberlândia tinha uma cara. Eu sou uma pessoa de direita. Eu não sou uma pessoa de esquerda ou que fica pulando de galho em galho. Eu sou uma pessoa de direita. Então, eu não tenho muito essa questão de ficar para cá, para lá, para lá, para cá. Não, eu pego um trabalho, vou fazer com tranquilidade, com normalidade, tudo tranquilo. E o Paulo, ele está abraçando todo mundo, está ajudando, é o perfil dele. Então, a gente tem que deixa ele tranquilo, não tem problema. Se a eleição municipal fosse hoje, a senhora repensaria a decisão de quem apoiar? Olha, isso é uma pergunta que, sinceramente, eu acredito no Paulo, acredito que ele vai fazer um bom governo, sabe? Então eu continuaria, manifestaria meu apoio a ele, sim. A ele, né?
Esta é a deputada Ana Paula Leão, falando aqui ao Política Cruzada. Deputada, o espaço está sempre aberto para trazer notícias boas também para o povo de Uberlândia. A senhora sabe que a gente sempre cobra. Então, por favor, não esqueça das nossas emendas. As nossas emendas são muito importantes. A senhora tem uma atuação muito forte em emenda parlamentar. A senhora tem uma articulação boa lá na Câmara dos Deputados, então pode conseguir emendas para os nossos investimentos aqui. Uberlândia precisa muito de emendas. A senhora teve no governo, sabe o orçamento muito bem, conhece o orçamento municipal muito bem, sabe da importância das emendas aqui para a cidade. Né? Jamais vou esquecer Uberlândia, vou trabalhar para Uberlândia sempre, como o Adelmo sempre fez. Entendeu? Vou trabalhar muito, tenho trabalhado muito, tenho articulado muito, porque lá e aqui... Então, assim, aqui agora o Adelmo que está ajudando, né, Danilo? Ele falou que ele é meu assessor, olha que chique, eu tô... ele falou. É um assessor super bom de trabalho, então estou bem, assim, organizada. Então, tenho feito esse trabalho gigantesco, tanto aqui quanto lá, e vou continuar trabalhando para o Uberlândia, continuo apoiando o Paulo sem problema nenhum, entendeu? É muito normal, muito tranquilo. Aproveitando, tem ainda um minutinho aqui, na semana retrasada, foi divulgada as contas da prefeitura e tal, e há uma projeção de déficit milionário para esse ano aqui no orçamento municipal. O governo também apresentou que nos 2 últimos anos, nas gestões de vocês, também tinha um déficit orçamentário lá. A senhora analisou esses números? Que a senhora foi secretária de governo há muito tempo, então teve esses números na mão também, né? Analisei e os números não são reais porque eles esqueceram de colocar o superávit. Explica isso pra gente. Tem o superávit e tem o déficit. Exato. Então, eles tinham que abater um com o outro. Ah, tá. E aí eles consideraram só a questão do orçamento. Isso. E não existe, por exemplo, o financeiro tá tranquilo. A gente deixou o dinheiro em caixa, tudo normal. Não tem problema. O que ficam de dívidas a curto prazo, você tem até 2025 para pagar. Até 31 de dezembro de 2025. E o mesmo governo que hoje está aí, que é o do Paulo, é o governo que estava anteriormente. Então, tudo ele sabia, porque na comissão de transição tudo foi passado, entendeu, para a comissão de transição. E eu não vi até agora, Danilo, isso é uma crítica que eu faço, porque esse é um ano muito perigoso, e eu já falei isso com o prefeito, é a questão de orçamento. Eu estou vendo muita coisa sendo prometida, e isso é perigoso, porque nós não teremos receita, entendeu? Tudo vai minguar, não é só aqui, é em todas as cidades do nosso país. A nossa economia está indo para o buraco. Os municípios estão perdendo receitas. Nós temos o imposto de renda aí que vai tirar mais recurso dos municípios. Isso é uma coisa que a gente pode estar discutindo e debatendo outra hora, a hora que você quiser, para a gente poder estar conversando sobre isso, que isso é um assunto muito sério e tem me preocupado muito, porque eu sou municipalista. É aqui que as pessoas vivem, é aqui que elas moram, é aqui que elas precisam de saúde, educação, cultura, infraestrutura, né, limpeza urbana, e os municípios têm que ter recurso. Então, tem que ter tudo muito planejado. Com o Adelmo, tudo era muito planejado. Entendeu? Quando a gente não precisava fazer reuniões, mas o Adelmo sempre planejava tudo muito bem. Ele tem tudo na cabeça dele. Tudo muito bem planejado, muito bem organizado, tudo muito bem discutido. E ele controlava o orçamento junto com o Renkmar na mão. Os dois tinham um livro preto, ia controlando ali o que gastava, que no livro preto é brincadeira. Aquela contabilidade antiga, né? Aquela contabilidade. Os dois faziam isso em todos os mandatos do Adelmo, nos 16 anos de prefeitura. O orçamento, ano a ano, era muito bem organizado, muito bem gerenciado. Então, há uma preocupação com relação à administração mesmo, Sim. porque se está tendo queda na receita, tem que controlar a questão da despesa. É esse o alerta que a senhora está fazendo. É esse o alerta que a gente faz. Tanto eu quanto o Adelmo. Entendeu? Você tem que ter o pé no chão. Entendeu? Eu estou vendo aí na saúde, veio UPA, veio não sei o quê. Ótimo, perfeito. Vai trazer dinheiro do governo federal? Vai. Mas esse dinheiro vai cobrir? Abriu um hospital de 50 leitos, vai fechar o SIC? Isso tudo a gente tem que ver. E eu, assim... É porque no governo de vocês não, sempre foram contra o SAMU.
não é contra o SAMU. As nossas UAIs foram criadas há 30 anos atrás. As nossas UAIs estão na frente das UPAs. E o custo da UAI, o governo não cobre. 80% é custeado pelo município, o restante é pelo governo federal. As UPAs também, entendeu? Então, o custo-benefício para ele vai ser muito complicado, porque quando as UAIs estiverem lotadas e faltando as coisas, é que ele vai sentir na pele. Ele está achando agora que vai ser muito bom com a questão financeira, porque você recebe sim. Você recebe pelo SAMU e você recebe... Como é que você vai manter SAMU e SEAT? Como é que você vai manter um hospital que ele abriu lá em cima, ótimo, perfeito, você vai fechar o SIC, você vai manter os dois? Nós credenciamos o SIC. O governo Odelmo credenciou o SIC para receber recursos do SUS. Retirou-se o credenciamento e passou para o hospital lá de cima. O SIC tem 70 leitos, lá tem 50. Vai manter os dois? É isso que você tem que fazer o trabalho, é um planejamento. Esse planejamento é dele. Ele tem que sentar, escrever num papel, é o que o Odelmo fazia, analisava que dá, que não dá, chamava o Renkmar, olhava, porque o cobertor é curto. Às vezes a gente acha que tem muito dinheiro na prefeitura e não tem. Falando, só para terminar falando da saúde, a questão da UPA e do SAMU, me parece que é alguma coisa até já sacramentada. Agora, sempre que vocês apontavam que o município investe muito mais do que aquilo que a Constituição prevê, o que é o mínimo constitucional. A senhora acredita que isso vai ter que aumentar esse aporte? Parece que é 37%. Olha, conversando com o Paulo outro dia, com o prefeito outro dia, desculpa falar Paulo, mas com o prefeito, ele me falou que ele não vai fechar o SIC, me disse que vai manter o SAMU e o SEAT, né? Perfeito, até aí tudo bem. Mas essa conta não fecha, porque ele diz que nós estamos chegando nos 37% e que nós chegamos no 37% e que ele tem que reduzir esse custo da saúde. Como que ele vai reduzir? Eu não estou entendendo. Entendeu? Isso ainda não... Pode ser por mim, né? Às vezes alguém me explicando melhor, eu entenda esse fechamento de conta. Mas eu não estou entendendo, porque vai gerar mais recurso. A despesa vai aumentar na saúde, ela não vai cair. Não tem como cair. Entendeu? Fazendo dessa forma. Então, eu acho que ele vai ultrapassar os 37%. Não critico, tá? De forma alguma. Porque saúde também é investimento, exatamente. Né, saúde é investimento. Acho que as UBS, a atenção primária, está muito esquecida. E a atenção primária é o mais importante. É onde você trata o paciente para que ele não precise chegar na urgência e emergência. Sim. Entendeu? Então, a gente tinha fortalecido muito a rede de atenção primária e acho que agora deixou um pouquinho de estar fortalecido. Deputada federal Ana Paula Leão, do Progressistas, falando aqui ao Política Cruzada. Deputada, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Volte outras vezes para a gente falar mais de Uberlândia e região, tá bom? Eu que agradeço, Danilo. Foi um prazer estar com vocês. Daqui um pouquinho eu estou embarcando para Montevidéu. Boa viagem para a senhora. De lá eu mando um abraço para vocês. Tá bom, muito obrigado.